E assim, tem a ilustração dela, da costureira, e a costureira tinha um filho. E aí, quando eu li para o meu enteado o livro, ele ficou muito assim, curioso, né? E ele pegava o livro, ele pegou o livro e falou assim, ele me chama de tia, né? Ô tia, mas uma menina? Eu falei, uma menina. Aí ele, não, deixa eu ver isso de perto. Assim, muito curioso, né? Uma menina? Eu falei, uma menina. Eu falei, olha, a gente pode gostar de quem a gente quiser, não tem problema, né? Aí a mãe dele já tinha dormido já, e ficou só eu e ele conversando. Aí ele perguntou pra mim, ô tia, você já foi casada? Aí eu falei assim, não, né? Não igual a sua mãe. Aí isso foi numa sexta-feira. Ele ficou pensando, né, o fim de semana todo, e nessa época ele tinha 5 anos. E aí no domingo ele me perguntou de novo, ô tia, você já foi casada? Aí eu falei, já fui. Aí ele falou assim, mas você falou que não. Aí eu falei assim, não igual a sua mãe, né? Mas fui casada. Aí ele falou assim, com quem? Eu falei, com tal pessoa, né? Aí ele falou, mas uma menina? Eu falei, uma menina. Mas deixa eu ver. Aí ele quis ver a foto, né? E aí eu mostrei a foto para ele, aí ele virou para mim e falou assim, eu prefiro a minha mãe. Então, assim, foi uma forma, eu assim, achei assim, bem natural e para ele mesmo, assim, não foi aquela coisa imposta, foi uma coisa bonita, né? Assim, como a gente introduziu isso. Ai, que fofura! Eu amei essa história. Achei muito fofa, Mi. E você tá junto com a mãe dele até hoje, não? Sim, a gente vai fazer 7 anos de relacionamento. Nossa, bastante já. Ele já tá Esse com ano ele, alguns esse ano ele aninhos. vai completar 12 anos. Nossa! É, Que legal que pois tem a é. história dele pequenininho. Sim, conheci ele, era muito pequeno. Muito legal, achei o máximo. É engraçado, né, como as crianças, assim, elas não têm muito esse preconceito nelas, né? Tipo assim, é uma pureza muito, tipo, tranquila. Sim, Sabe? Tá tudo bem pra você, está tudo bem pra mãe dele, está tudo bem pra ele. Não tem muito o que questionar, né? Muito sim. legal. Hum. Acho que o preconceito maior vem da gente mesmo, né? Sim. De achar, nossa, é uma coisa diferente, vai assustar a criança. E, assim, o preconceito maior é nosso. O doutor Paulo sempre falava isso para mim. Uhum. É isso mesmo. A Alessandra mandou aqui no chat. As crianças são más na medida em que seu entorno é. Exatamente. Mais alguém tem enteados, sobrinhos, primos? Doutor Paulo, o microfone está desligado. Oi, Dudineia. Entrou agora. A Elaine também mandou ali um chat, a do Dineia. Entra faz um tempinho. Então, acho que essa ideia do preconceito, o preconceito, né? Não a ideia do preconceito, né? A gente vê, eu vejo assim na prática, né, que as maiores queixas de crianças com a questão do preconceito é lá na escola, né? Por exemplo, crianças negras, né, ou pretas, elas têm, chega na escola, é onde elas mais sofrem, né? As agressões, os ataques, né? E onde as crianças reproduzem muito isso, né? E trazendo das famílias, né? Então, você tem famílias que não têm preconceito e tem famílias que têm preconceito.
E a família que tem preconceito, o filho vai para a escola e tem essa coisa ativa, né, de, de se manifestar, né, de maneira preconceituosa, com, com palavras já aprendidas, né, até canções, né, cantam canções de para humilhar, né, as pessoas negras, né, e, e os pacientes que são negros, eles trazem isso com muita dor, né, com muito sofrimento, né. Já tive um paciente já adulto, né, que me relatava o drama, né, que foi, né, isso, e que a pessoa chegou ao ponto quando ele descobriu que a água sanitária clareava as roupas, né, era usava para clarear, era usado para clarear, ele foi, se fechou no banheiro e passou água sanitária no rosto, né. Tal era a violência que ele estava sofrendo, né, como se precisasse, tentando se branquear, né. Sofreu. O preconceito é muito latente em colégio, principalmente colégio particular. Eu tenho muitos amigos LGBT que, assim, sempre foram muito... Não podiam se expressar de jeito nenhum no colégio, senão era motivo de bullying, de chacota, reprimiram a orientação sexual por muitos anos por conta disso. Então, assim... E acho que LGBT entre aspas, se descobre na pré-adolescência, adolescência. Eu sou LGBT, então eu acho que eu tenho esse lugar de fala. Às vezes acaba ficando com muito receio, né? E é exatamente isso, é o que as famílias dos coleguinhas passam para eles, a educação, entre aspas, que eles dão, um preconceito mega exposto, e quem sofre as consequências, infelizmente, somos nós, minorias, né? De maneira geral. Essa era uma grande preocupação nossa, a escola, né? Ah, Os amigos, o que eu falar. E assim, uma certa vez, a gente já estava morando junto e ele do nada combinou com os amigos de fazer uma festa do pijama em casa. E a gente ficou apavorada, né? Porque assim, a gente não sabia como agir, né? E aí acabou que não foi essa festa do pijama, mas no outro dia, algumas mães foram em casa com os filhos, né? E a gente muito apreensiva, como que ia ser, né? E foi tão natural que, assim, essa geração é bem diferente, né? As mães, assim, meio que perceberam, né? Não teve nenhuma pergunta nem nada, e elas viram que era uma família normal, uma casa normal, onde tinha regra, onde todo mundo se respeitava. Então, assim, nessa questão de preconceito, a gente nunca teve, assim, esse preconceito. Mesmo na escola, eu frequento as festas da escola e todo mundo respeita a gente muito, assim. A gente não tem nada que reclamar de convivência. Isso é muito legal mesmo, né? é bom demais. Gente, e filhos LGBT, alguém ou sobrinho, alguma coisa assim, que já passou por algo parecido, relato de escola?
Ou vocês mesmo também. Vamos esperar um pouquinho para ver o que o silêncio nos traz, né? Eu Às tenho vezes o uma silêncio. filha, ela convive, tem uma companheira, mas desde o início sempre isso foi muito tranquilo, né? Diante dos assuntos que vocês estão colocando aí, a gente sempre pautou essa, esse bom relacionamento, né? Então, nós não tivemos maiores transtornos, assim também como em volta nossa, né? Não sei se eu posso me considerar exceção, né? Mas com certeza não é. Mas, de novo, né? Desde o início sempre foi, desde o momento que realmente ela resolveu assumir, foi muito tranquilo. E vocês também, porque geralmente esse momento, né, em que a pessoa resolve se assumir para a família, é um momento sempre muito tenso, né? Que às vezes até a pessoa adia muito, né, para falar, né? E esse momento, como é que foi para vocês? Assim, como é que você. Não, na realidade, tipo assim, eu acho que sempre há a não ser quando você age pelo lado radical, que a gente sabe que existe isso, né? Como já foi colocado assim, de censura, essas coisas todas, né? Mas desde o Uhum. início a gente sempre tinha algumas indagações, né? Que não era que tinha algo errado. Algo errado, talvez, não sei se a palavra, se a frase certa é essa, né? Mas algo tendencioso, no bom sentido, né? Mas, de novo, nada assim de indagações e deixou a coisa fluir, né? Até o momento que ela realmente resolveu nos comunicar, propriamente dito assim, né? E não foi nada assim, puxa vida, nossa, o que aconteceu, sabe? Onde é que nós erramos, onde é que às vezes pode surgir esse tipo de indagação, mas, de novo, eu tenho um respeito muito grande, independente por ter uma filha assim, né? Eu tenho respeito, acho tem uma colocação que é um pessoal realmente que às vezes fica à margem da sociedade, no modo de dizer, né? Mas eu acho que já realmente um grande avanço, como já, de novo, como já foi colocado aqui em algumas palavras, né? E não vejo assim como lógico que às vezes a gente acha que tem alguns exageros, né? De algumas situações, né? Mas isso aí cada um faz seu pré-julgamento, né? Posso falar um pouquinho? Posso falar um pouquinho, doutor Claro, Paulo? claro. Claro, fica à vontade. Bom, eu vou falar como professora e como filha. Então, para o Iranês, né? Não tem nada de errado. Ninguém vai comer uma maçã se não gosta. Como professora, eu vejo que os alunos homossexuais sofrem muito, grande parte por causa da família que não aceita. Então, em primeiro lugar, eu quero te dar os parabéns pela aceitação. Isso leva muitos alunos a não conseguir se concentrar na sala de aula, não conseguem focar, não conseguem aprender. Então, quando a família aceita, eu acho que está mais de 50% do caminho andado. E como filha, eu também sou homossexual, né? Minha mãe não aceita até hoje. E
Hoje eu já passei por um processo assim, né? Mas eu já sofri demais com isso. Tanto é que na minha adolescência eu bebia demais. Então eu vejo assim que se eu tivesse o apoio da minha família, não que eu esteja reclamando, eu agradeço de tudo, né? Pela família que eu tenho, pela educação, mas a minha vida profissional teria sido outra. Eu acho que questão da bebida alcoólica eu não teria, sabe, na minha adolescência, porque era uma fuga mesmo. Eu não tinha com quem conversar. Há 40 anos atrás, 38 anos atrás, era tudo muito bem pior do que é hoje, né? Por exemplo, se a gente ia num barzinho com uma amiga, tinha que chamar outra junta, porque ainda mais que morava em cidade pequena, a gente morria de vergonha. Então, eu quero te dar os parabéns, e quem eu tenho a oportunidade de dar os parabéns por isso, eu dou, porque eu acho que é um conforto tanto por parte dos pais, quanto principalmente do homossexual. E aí vem questão de suicídio.